Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, dia 28/12 do ano 2021. Que coisa maravilhosa, né? Quero mandar um abraço a todos aqueles que são nossos cooperadores, cafezeiros que confessam a palavra de Deus. Um grande abraço, né? Tivemos juntos esse ano inteirinho, o ano de 2020 também, e vamos estar juntos em 2022. Dizendo para você só uma coisa, 2022 se inaugurou como o ano do milagre. Então o seu milagre não está a caminho, o seu milagre já existe, o seu milagre já te pertence, ele já está em você. Amém? Glória a Deus por isso. Lembrando que teremos um culto da oração, né, da fé, estarei ministrando nesse culto poderoso, tem sido cultos proféticos, coisas grandes têm acontecido. Aleluia, graças a Deus, né? Fico feliz por isso, estou com muita expectativa no ano de 2022 e sei que coisas grandes o Senhor vai fazer. 2022 é um ano de promessa, de 1.200 vezes mais. 1.200 vezes mais. Dupla honra chegando à tua vida, milagres poderosos para a Igreja de Cristo. Aleluia. Então nós estamos falando de fé e nós devemos desenvolver o espírito da fé. O assunto da fé em Deus é fundamental. Em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 5, somos instruídos a nos examinar para ver se estamos em fé. Hebreus 10:38 diz, o justo viverá pela fé. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhum outro assunto é tão importante na Bíblia, ou difundido na Bíblia, e é colocado nesta categoria. Aleluia. A Bíblia não diz, sem boas obras é impossível agradar a Deus. Podemos prontamente ver que a questão da fé em Deus, em sua palavra, é essencial para a vida do crente. Aleluia, coisa maravilhosa, espetacular, não é verdade? Todos operam em fé ou pela fé de tempos em tempos. Até mesmo os descrentes operam em fé. Eles creem em coisas que vão acontecer, boas ou más. É desta forma que as pessoas são, porque é desta forma que Deus fez o ser humano funcionarem. Aleluia. Como crentes operamos em fé em Deus, em sua palavra. Nossa fé é arraigada, é alicerçada no amor do Criador de todas as coisas. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Então a fé do crente não é a fé do mundo. A fé do crente não é naquilo que se vê, é naquilo que se crê. Somos salvos pela fé. Cremos que um homem sem pecado, o qual nunca vimos, viveu há mais de 2000 anos atrás, derramou seu sangue, morreu pelos nossos pecados, sendo castigado na carne, crucificado e 3 dias depois foi ressuscitado. Cremos que ele fez tudo isso para pagar nossa dívida de pecado e nos reconciliar com Deus. Então, entregamos completamente nossa vida para este homem. Não o vimos fazer nenhum dos milagres que a Bíblia relata que fez. Não o vimos enquanto foi crucificado, particularmente falando. Amém, meu irmão, minha irmã? Aleluia. Aleluia. Ele nunca apareceu para mim na carne desde que foi ressuscitado. Não sei para você. Amém? E ainda assim eu o fiz Senhor da minha vida. Aleluia. Este é o tipo de fé de Deus em ação que cada crente experimentou. A mente natural não pode compreender este tipo de fé, porque é o tipo de fé de Deus, e é espiritual porque ele é o Pai dos Espíritos, conforme Hebreus capítulo 12, o verso 9. Agora que somos salvos, eu e você, e temos este grande tipo de fé de Deus em nosso espírito, devemos desenvolver e operar efetivamente nele. Aleluia. Sabe, queridos, vou compartilhar com você algumas coisas que ajudarão você a andar em fé e de forma bem-sucedida. Primeira coisa, tenha atitude bíblica concernente às aflições. Muitas vezes oramos para que Deus nos livre das aflições, para que não passamos por aflições. Mas o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isto é que falei, também nós cremos,
Por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, aleluia, com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante a ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha, tá vendo? Produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois que as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 13 ao 18. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz que temos o mesmo espírito de fé. Depois ele explica algumas características desse espírito da fé. Nosso espírito crê e falam, sabendo que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Que coisa tremenda! Podemos falar, aleluia, e crer naquilo que está escrito. Fazemos todas as coisas com o coração cheio de ações de graças, que dá glória a Deus. O espírito da fé não desanima quando as coisas ficam difíceis, porque nosso homem interior se fortalece à medida que andamos em fé. Então Paulo lida com as aflições e sua atitude inteiramente diferente da maioria das pessoas, incluindo a maioria de nós crentes. Ele se refere às aflições nas provações, tribulações, dificuldades, obstáculos em nosso caminho e todas as pressões que enfrentamos em nossa vida cristã. 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo dá uma lista de aflições leves que suportou. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim, e ainda mais em trabalho. Muito mais em prisões, açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Que coisa, você já teve isso? E às vezes a gente reclama das aflições. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio. Aleluia, olha aí, que coisa maravilhosa, não é verdade? Aleluia. 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, na jornada muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 ao 28. Então a gente vê que Paulo lidou com coisas horríveis, como nós lidamos todos os dias. Temos informações, diagnósticos médicos, informações do Covid, informações do Micron, informações sei lá, de tudo isso aí, né? Mas Paulo lidou com açoite, com roubo, né? Quase morto, apedrejado, naufrágio, fome, sede, nudez. Como Paulo poderia chamar isso de aflições leves? É um conceito espiritual de uma mente que vive operando no espírito da vida e vivendo a vida de fé. Aleluia. Sabe, queridos, como uma pessoa que sofre tudo isso diz que é leve aflições, produzindo um peso de glória? Só um homem que vive em fé, como justo, cheio do Espírito, pode nominar isso como leve. Ele não disse que eram pesadas. E às vezes alguma coisa acontece, a gente vai na presença de Deus e diz: não aguento mais, Senhor, me ajuda, me envia isso, me livra disso. A vida de fé, daquele que tem o espírito da fé, enfrenta tudo sem medo, tranquilo, sabendo que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Ele não murmura, não reclama, ele passa por todas as coisas declarando a palavra e crendo na palavra, porque sabe que tem uma bendita esperança. Aleluia. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes, que te ama. Amanhã nós continuamos. Olha, à noite nós temos um culto maravilhoso. Vai lá no canal. Um abraço, fique em paz.